Olá pessoal do nono ano, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, né? A aula de hoje ela é muito importante porque é nela que vocês vão fazer a prova de vocês, tá certo? Então, assim, para facilitar um pouco mais a compreensão de vocês, eu estou gravando esse vídeo e nele vão conter algumas questões que vão aparecer na prova, certo? É por isso que eu não vou responder as questões. Eu só vou, digamos assim, tentar clarear um pouco mais a interpretação de vocês sobre elas, né? Vou tentar deixar elas um pouquinho mais simples para vocês, tá certo? Então, assim, como é que vai funcionar? Olha só, eu vou encaminhar esse vídeo para vocês daqui, daqui a pouquinho, né? E junto com ele, eu vou estar encaminhando também o link da prova. Prestem atenção no que vocês vão fazer. Vocês vão responder a prova, vocês vão olhar a prova no celular, porém vocês vão responder no caderno, certo? E vocês vão encaminhar para mim avaliar direitinho. Quando você encaminhar para mim, eu vou reencaminhar para você de volta, pedindo para você, se tiver ok, para você enviar ela para o sistema. Se tiver com muito erro, se tiver alguma coisa que eu sei que você consegue resolver, mas acabou tendo descuido, eu vou enviar, mandar esse feedback para vocês retornarem, tá certo? Então a gente vai analisar aqui algumas questões que vão estar na prova de vocês para facilitar, né, aí a vida de vocês, certo? Então vamos passando aqui para a nossa primeira questão, né, que é uma questão bem simples, fala sobre raízes quadradas. E esse tipo de questão aqui, qual é o principal ensinamento que eu posso dar a vocês? É que vocês, pelo amor de Deus, não façam isso. Ó. Não façam isso aqui. 169 mais 121. Né? Não façam isso. Certo? Não façam essa soma desses números só porque eles dois estão dentro da raiz. Né? Você não pode fazer isso. Né? Aí o resultado você divide aqui por 36. Certo? Se você fizer isso, você vai estar cometendo um erro. Né? A questão vai estar errada. Certo? Então, assim, como é que a gente resolve esse tipo de problema? Essa questão ela é a primeira questão da prova de vocês. Então, assim, como é que a gente resolve esse tipo de problema? Você calcula, pessoal, cada uma dessas questões de maneira separada. Né? Você calcula cada uma dessas raízes, na verdade, de maneira separada. Depois você soma e esse resultado que você obteve com a soma, aí você vai dividir por esse valor aqui de 36, tá bom? Mas é muito importante você não somar esses números que estão dentro das raízes. Isso é a primeira questão. Vamos passando aqui para a próxima. A próxima questão ela é um pouquinho mais complicada. A gente tem um caracol que ele sai do seu esconderijo todos os dias para comer brotos de árvores. Né? O esconderijo do caracol é aqui e todo dia ele sai daqui até aqui para comer o coisinha da árvore. Certo? Ele viaja no chão por 12 minutos. Então, esse espaço aqui a gente pode dizer que ele é 12 minutos. Certo? Depois que ele chega aqui, 12 minutos, aí ele viaja aqui por cima, ó, ele sobe, ele passa 5 minutos subindo o tronco, porque o bichinho é bem devagar mesmo, né? Porém, um belo dia, né, ele descobriu que alguma alma caridosa colocou esse pedaço de pau aqui, essa corda, né, daqui para cá. Aí a pergunta é, se ele anda sempre na mesma velocidade, quanto tempo ele vai demorar para percorrer aqui essa distância? Né? Quanto tempo ele vai demorar? Se vocês observarem, o que é que eu tenho aqui? Hein? Ó, tem um triângulo aqui, onde esse ângulo aqui é o ângulo reto. Lembram do Teorema de Pitágoras? O que é que o Teorema de Pitágoras diz? Que a hipotenusa ao quadrado, né? A ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Soma dos quadrados dos catetos. Não é assim? Como é que eu descubro a hipotenusa mesmo? Eu olho o ângulo reto e traço uma linha. Aí o lado que corta o ângulo reto é a hipotenusa. É só você aplicar os valores, né? E aí você descobre que se trata de um teorema de Pitágoras, e aí você faz os cálculos necessários, tá certo? Isso aí vai ser a terceira questão, né, da prova de vocês, certo? Mas é muito importante você especificar o que é cada número, né? Onde é que se encaixa cada número, certo?
Vamos para a próxima questão. Ó. Passando aqui para a próxima questão. Deixa eu ver se é essa mesmo. É, essa mesmo. Né? A gente tem um terreno quadrado que ele foi dividido em 4 partes, né? Como mostra aí a figura. A gente tem esse terreno aí que foi dividido em 4 partes. Uma parte foi destinada para o estacionamento, como vocês podem ver essa parte aqui, ó, né? Outra para a piscina, que é essa parte aqui. Uma parte quadrada para o salão de festas. É muito interessante isso daqui. Se é um quadrado, então todos os lados são iguais. Significa o quê? Que se esse lado vale x, todos os lados também valem x. E outra parte também quadrada, se esse lado aqui é y, né? Se esse lado aqui é y, os outros também valem y. Né? Aí é o seguinte, sabe-se que o perímetro da parte destinada ao salão de festas, o perímetro do salão de festas é 36. Ó, então assim, a gente tem aqui um quadrado, né? Que é o salão de festas, certo? Onde um lado é x, o outro também é x, o outro também é x e o outro também é x. Né? O outro também é x. E esse perímetro vale quanto? 36. Vamos lembrar o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Quanto é a soma dos lados? Olha, é x mais x mais x mais x, né? 4, né? X mais x mais x mais x. Quanto que a questão disse que deu essa soma? Deu 36. Então, assim, olha só que engraçado. Ele quer saber qual é o perímetro da piscina. O que é o perímetro da piscina? É o x aqui, né? Que é o x lá do salão de festas. Mas esse outro lado aqui, que também é x, que é o lado lá do salão de festas, mais o y, que é esse lado do jardim, mais o y, que é esse aqui de baixo, que é o lado do jardim. Então, olha só. Se eu descobrir o valor de x, que eu consigo descobrir usando essa formulazinha aqui, né? É só fazer isso aqui igual a 36. Aí eu vou descobrir o valor de x. Aí eu vou substituir aqui. Para me descobrir o valor de y, eu vou usar quase a mesma fórmula, só que vai ser y mais y, que é o do jardim, viu, pessoal? Y mais y mais y mais y de novo. Segundo a minha questão, quanto que dá essa soma, que é o perímetro do jardim, é 24. Então, você descobre o x, você descobre o valor de x, descobre o valor de y e faz a soma desses 4 valores. Quando você fizer isso, né, aí você vai estar respondendo a questão, né? Você vai estar respondendo aí o que a questão quer, tá bom? Então vamos passando aqui para a próxima questão. Essa daqui ela é muito simples, né? Aquela questão falava de perímetro, essa aqui é o seguinte, ó. Durante a campanha de vacinação, a Secretaria de Saúde designou 450 funcionários para atender a população durante 18 dias. Quantos dias seriam necessários se a equipe fosse aumentada para 900? A primeira pergunta é, essas grandezas, elas são inversas ou diretas? Inversas. Elas são inversas? Ou elas são diretas? Essa é a primeira coisa que você tem que se questionar, né? Vamos lá. Se eu aumento a quantidade de pessoas vacinando, não a quantidade de pessoas para serem vacinadas, mas se eu aumento a quantidade de pessoas que dão a vacina, o que é que acontece com o tempo que demora para vacinar uma certa população, né? Então, assim, essas perguntas são as perguntas que você tem que resolver. Por quê? Olha só, se eu tenho x está para y, assim como a está para b, né? Que eu resolvo isso aqui como regra de 3, né? Se essas grandezas elas forem diretas, eu deixo desse jeito. Agora, se elas forem inversas, aí eu preciso fazer aquela troca, né? Eu trocar um desses lados.
Então, assim, são essas coisas que vocês precisam estar atentos. Você analisa a questão e vê, elas são diretas ou elas são inversas? Né? Você precisa estar-se atento a isso aí, certo? Agora, pessoal, a gente vai entrar, né, na questão sobre raios, né, sobre o comprimento de circunferências. Na verdade, o perímetro da circunferência, né? Então, é o seguinte, ó, a gente tem um par de óculos que ele tem lentes circulares, né? E essas lentes, elas têm 3 centímetros de raio, conforme mostra a figura aí abaixo. Aí a pergunta é, quanto que mede aproximadamente o comprimento desse par de lentes? Ou seja, daqui até aqui, né? Isso mede quanto, né? Quanto que mede aproximadamente o comprimento desse par de lentes, né? Outra questão também saber é quanto que vale, né, esse círculo aqui, né? Quanto que vale esse círculo aqui, né? Como é que a gente descobre quanto que vale isso aqui? Olha, isso aqui é o tal do perímetro da circunferência. Ele vale 2 vezes o π, que você tem o valor, né, 3,14. 3,14 vezes o raio, né? Então, assim, você tem o valor do raio e os outros valores a questão lhe dá, né? Outra coisa que você vai usar isso aqui é, por exemplo, ó, imagina que você tem um pneu de um carro, que ele é um formato redondo, né? E o raio desse pneu é um raio de aro 15, por exemplo. Certo? A pergunta é, pessoal, se eu botasse um prego aqui, por exemplo, e colocasse o pneu para girar para cá, sem deslizar, vocês concordam comigo que o prego ia fazer esse movimento, né? E aí ele ia parar bem por aqui, né? Vamos supor que ele parasse bem aqui. Qual seria essa distância percorrida por o prego? Hein? Essa distância nada mais é do que o perímetro, né? Nesse meu caso aqui, quanto é? É 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o meu raio. O meu raio é de quantos centímetros? Para essa questão eu disse que ele era 15. Certo? Se você fizer essas contas, vai dar algo muito próximo a 91. Certo? Vai dar algo muito próximo a 91. Talvez até passe um pouquinho, 91,7, mas dá algo próximo a 91. Isso quer dizer o quê? 91 centímetros, né? Que a gente está tratando de centímetros. Isso quer dizer o quê? Que a distância que o prego andou foi de 91 centímetros, né? Então, assim, o perímetro funciona para isso também. Para você determinar a distância que uma roda, qual é o tanto que anda um carro que tem roda de aro, sei lá, 17, 18, 20, né? Então você tem essa aplicação aí também, certo? E aí vamos para a nossa última questão, se eu não estiver enganado. A gente tem uma região que apresentou nos 6 meses os seguintes valores para a chuva, né? Precipitação pluviométrica de chuva. Qual é a média desses valores? Se vocês não estão lembrados, a média é o quê? É a soma dos valores. Eu estou escrevendo essa notação aí porque fica mais rápido para mim. É a soma desses valores dividido pela quantidade de valores. Certo? A mediana, pessoal, ela tem duas configurações. Qual é a primeira configuração? Se o número de valores for par, na verdade, se o número de valores for ímpar, certo? Se o número de valores for ímpar, certo? Então, ela é o termo central, que é o termo do meio. Eu vou colocar assim, T central. É o termo central, que é aquele termo que fica no meio. Se a quantidade de valores for ímpar. A segunda possibilidade é, se for par, se a quantidade de valores for par, o que é que você faz? Você soma os dois valores do meio,
soma os meios, soma os valores do meio, e o resultado, soma os do meio, e o resultado, ó, você divide por 2. Como assim? Por exemplo, eu dou para vocês a sequência 7, 8, 9 e 10, por exemplo. 7, 8, 9 e 10. Todo mundo concorda comigo que essa quantidade de termos aqui é par. Então, o que é que eu faço? Eu olho os dois termos do meio, eu somo eles dois, que vai dar 17, e eu divido por 2. Quando eu fizer esse resultado, eu vou ter 8,5, né? Então, a mediana entre esses valores... Opa, 8,5, escrevi 8,2. A mediana entre esses valores é 8,5. Agora, se eu acrescentar mais um termo aqui, tipo 6, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então, o termo do meio vai ser a minha própria mediana, que é o número 4. Ok, pessoal? Então, assim... E aí, a gente ainda tem essa questão, né? Acho que ainda tem outra ainda. Essa questão aí é a seguinte, ó. Você precisa se lembrar, primeira coisa, que no produto de potências, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, eu vou fazer em cima, né? Em cima eu vou fazer 9. E essa soma aí, né? Esses valores aí. A mais B mais C, né? Os expoentes. Você vai somar aí os expoentes. E embaixo é 3. Você vai fazer a mesma coisa. A mais B mais C, que é a soma dos expoentes. Certo? Depois, pessoal, você pode usar a regra da divisão. Que é o quê? É você fazer os expoentes de um menos os expoentes do outro. E aí tem uma regrinha, que é o quê? Aqui em cima, o 9, você pode dizer que 9 é igual a 3 ao quadrado. Né? Para quê? Porque aí vai ficar igual ao 3 que tem aqui embaixo. Aí você vai poder dividir porque a base é a mesma. Certo? Aí você vai poder dividir porque a base é a mesma. Tá certo? Tem essa propriedade aí que você pode usar. E aí, com isso, a gente encerra essa nossa aula, né? Então, assim, né, eu vou relembrar aqui algumas coisas a vocês. Eu passei uma atividade na semana passada. Vocês vão me enviar essa atividade até o dia de hoje. E junto com ela, vocês vão me enviar a anotação das respostas do teste, certo? A anotação das respostas do formulário, certo? Vocês têm até o final do dia de hoje para me enviar isso. Depois, eu vou voltar para vocês com digamos assim, a devolutiva dessas questões que você me enviou, nessas questões do teste, para mim pedir para você enviar lá para a central. Porque pode você errar alguma besteira, alguma coisa assim, passar despercebida. E aí eu quero dar uma olhada, tá bom? Então assistam esse vídeo, obrigado pela participação e até mais, pessoal.